E aí, pessoal, tudo certo? E aí, senhor Patrick Nufel, tudo certo com o senhor? Tudo bem, senhor Giovanni, contigo, como estão as coisas? Tudo bem, muito obrigado. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Podcast, né? O podcast da inteligência de mercado, da inovação, da inventividade e das coisas interessantes, aquelas coisas que nós achamos interessantes, né? E falando de interessantes, não esqueçam de nos seguir no Instagram, nosso perfil é o InPodcast Oficial, e sempre é bom lembrar que nós estamos no Spotify e no YouTube também, vocês nos acham lá, procurando por InPodcast Oficial. Exatamente. Então, por favor, nos sigam, nos achem, nos procurem, clica no sininho, façam perguntas. Estamos aqui para também ouvir vocês, né? E também não podemos deixar de agradecer a nossa apoiadora, né, a Uniplac, a nossa querida Universidade do Planalto Catarinense. Muito bem, obrigado, Uniplac, né? E falando em Uniplac, universidade, senhor Giovanni, me diga uma coisa: você já teve algum aluno que sabia mais que você? Nenhum, nenhum, nenhum. Talvez quase algum, mais ou menos. Quem sabe? Quem sabe um ou dois. É, E algum deles é o nosso convidado de hoje? mais ou menos, mais ou menos. Não, brincadeiras à parte, né? O sucesso de um professor é o sucesso dos seus alunos, né? Então, Isso mesmo, é se a isso gente tem mesmo. um aluno aqui que já sabia mais do que eu quando era aluno, imagina agora, né? Sinceramente, é um privilégio isso daí, hein? Um Total, privilégio. total. Então, Patrick, para a gente mudar um pouco a ordem das coisas, né, já que o senhor fez, inclusive, uma exaustiva pesquisa do quilométrico currículo do nosso entrevistado, senhor, por favor, o senhor apresente o currículo dele, por favor. Eu vou começar aqui, até já tomei uma água, porque tem que estar preparado para falar o currículo do homem. Mas aqui é baseado no que eu vi no LinkedIn, tá? Ele é graduado em processos industriais eletromecânicos e engenharia de produção pela Uniplac. Ele tem um MBA em gestão estratégica de negócios pela FURB e em gestão de projetos pela USP. Trabalhou por mais de 15 anos na Klabin como gestor de melhoria contínua e também como gestor industrial. Foi consultor sênior e gerente de projetos na Éfeso Consulting Brasil e hoje ele é dono de uma consultoria chamada Gestão Alta Performance. Então é um rapaz, ele é novo ainda, mas é um rapaz que tem uma experiência vasta em otimização de processos industriais, implementação de sistemas de gestão, desenvolvimento de lideranças para excelência operacional e é um especialista em melhoria contínua e TPM. Ele é um dos caras que mais entendem da indústria brasileira e também da indústria latino-americana, já que ele tem clientes fora do país, né? Tem clientes por toda a América Latina. Por isso, nós temos a honra de receber aqui no Podcast esse meu ex-aluno, né, que já sabia mais do que eu, que depois virou meu sócio e hoje é um grande amigo. Então, senhoras e senhores, com vocês, Marcelo Pires Justino. Salva de Nossa, palmas aqui, ó. que honra essa apresentação. Eu fiquei pensando, será que eu estou no lugar certo mesmo? Eles estão falando de mim aí, gente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, de bater esse papo, e eu espero que seja um papo muito energizante, que a gente colabore aí com outros profissionais também. Com certeza vai ser, Marcelo. Seja bem-vindo. E aí, para começar, então vamos começar aqui. Na sua visão, já que a gente vai falar de gestão de processo, melhoria contínua, eu vou usar um velho jargão aqui. Quais são hoje os principais gargalos da produtividade na indústria brasileira? Então, Patrick,
Na minha opinião, o principal gargalo da indústria brasileira, da indústria latino-americana, ele está muito mais direcionado à ausência, na verdade, de um sistema de gestão e de um modelo de liderança forte, robusto. O Brasil tem muito dinheiro, a indústria brasileira tem muito dinheiro, tem muito recurso, né? E eu lembro de um fato que marcou muito minha vida. Eu fiz a minha especialização em TPM, em Lean, e eu me aprofundei nos estudos no Japão. Eu tive a oportunidade de ficar no Japão e eu estudei dentro da Toyota, que é o berço da melhoria contínua no mundo, né? E o que mais me chamou a atenção quando eu voltei para o Brasil, aliás, quando eu estava no Japão, é que eles têm muito menos recurso do que nós, do que os brasileiros. Então é meio antagônico, porque eles têm uma tecnologia muito maior, só que recursos menores. Então, o problema, o gargalo do Brasil não é falta de recurso, não é falta de dinheiro, né? Mas sim falta de gestão, falta de liderança. Então, eu me deparo com empresas com processos despadronizados, com baixa maturidade nas áreas, com uma cultura reativa, com uma liderança fraca, né, com pouca interação com as áreas, com pouca conectividade entre as áreas e baixa profundidade. Então, eu acho que são basicamente essas duas coisas. As empresas não adotam um sistema de gestão e os profissionais hoje são muito superficiais. Tem uma coisa até que eu quero reconhecer o Leti como professor e que eu vou fazer um vínculo com o que eu estou encontrando hoje. É normal eu me deparar com trabalhos, né? Nós, como consultoria, nós avaliamos alguns trabalhos internos das empresas. E o nível de profundidade tem sido cada vez mais baixo. As pessoas elas têm procurado o caminho mais simples, né? E eu costumo dizer que tem que ser simples, não tem que ser simplório, mas tem que ser simples. Uhum. E eu lembro que a primeira apresentação de trabalho que eu tive com o Giovanni Letti, quando eu ainda fazia universidade, foi na minha segunda graduação. Me marcou muito porque eu fui, acho que, o terceiro ou quarto a pessoa a apresentar, e os três primeiros, ele simplesmente desprezou os trabalhos da moçada, né? Nossa, isso aqui tá baixo, não quer nem ver. Alguns ele até interrompeu no meio a apresentação e disse assim, ó, você está apresentando uma coisa completamente diferente do que eu queria. Então, eu vejo que antes, e talvez a educação no Brasil está criando esse tipo de profissionais, em alguns casos, nós éramos mais exigidos, mais profundidade, mais detalhamento, mais explicação, e isso formou alguns profissionais diferenciados, né? E, e eu vejo que falta isso. Alguns líderes me perguntam, Marcelo, o que que eu posso fazer para ajudar? Dá vontade de lembrar do meu célebre professor Giovanni e dizer, cobra, cobra e tira o máximo da pessoa, porque o líder é aquele cara que coloca a pessoa num lugar onde ela nunca nem imaginou que pudesse chegar. E é isso que eu acho que é o maior gargalo. Obrigado pela referência aí. Fico bastante honrado. E acho que assim, só para deixar claro, e você era um cara que percebia isso na época, eu não fazia isso para, sei lá, para maltratar, para prejudicar, para humilhar os alunos, muito pelo contrário, né? Justamente né, para elevar a régua, fazer com que todo mundo subisse, né? E você era um cara que, inclusive, você subia e você levava o grupo junto, então era nesse sentido aí, né? Eu acho muito bom isso, Leti, porque além de levar a régua, tem uma coisa muito importante, porque quando você fez aquilo, eu me senti respeitado, porque eu tinha me dedicado para fazer um bom trabalho. E quando Uhum. você leva a régua, você diz assim, não, eu vou diferenciar quem está realmente preocupado em aprender, em fazer uma entrega boa, e quem está despreocupado, né? Eu acho que tem muito romantismo também na gestão de pessoas, nesse negócio de, não, a gente tem que cobrar alta performance. Tanto é que o nome da minha empresa é esse, porque a nossa visão é essa, é não aceitar a média. E até outro dia eu vi
embaixador brasileiro, Rubens Barbosa, que foi um embaixador em Londres, em Washington, eles estavam discutindo, né, possíveis oportunidades das indústrias brasileiras agora com o tarifaço do Trump, de repente sobra oportunidade de mercado e por aí vai. E ele disse de forma bastante taxativa, assim, que falta competitividade na indústria brasileira. Tá? Então, você concorda com isso e esses fatores que você elencou são os grandes responsáveis pela nossa falta de competitividade, ou você acha que existem áreas da indústria e quais são elas assim que a gente pode competir de igual para igual no jogo global mesmo? Uhum. Olha, eu vejo assim que esses fatores que eu falei anteriormente, ele impacta na produtividade, mas quando você fala no mercado global, além disso, eu acho que o Brasil é dividido em duas, economicamente, em duas esferas macro, a indústria, né, e a indústria geral, e o agronegócio, que é o carro forte do Brasil, né? Então, quando você fala, e as duas são impactadas pelo custo Brasil, que é altíssimo, pela baixa produtividade, pela dependência de alguns insumos importados, né? No caso do agronegócio, tem muita coisa que insumos que só tem importados, né? Mas ainda assim, o agronegócio no Brasil, ele é muito mais eficiente do que em muitos lugares no mundo, né? Uhum. Então, eu vejo que sim, o agronegócio, apesar de ser uma commodity, o Brasil pode competir. Na indústria, eu acho que é mais difícil, porque o Trump, eu até estava estudando o que ele está fazendo, todo mundo está chamando o cara de doido e tal, mas, enfim, se você olhar no, no cerne da questão, ele está defendendo a economia americana, né? O que acontece é que ele pode gerar um problema maior interno, porque ele também não é competitivo, né? Então, a indústria americana deixou de ser competitiva há muito tempo. E o Brasil não é porque a indústria americana não é competitiva que ele vai conseguir competir lá fora, porque o Brasil também não é, né? A Não gente é. tem baixa infraestrutura, uma burocracia tremenda, né? A produtividade da indústria que a gente já falou, e, e eu acho que a gente é forte, Led, naquilo que a gente depende de solo, de sol e de água. Pode perceber. Uhum. Nisso ninguém Uhum. ganha do Brasil. Ou seja, é o agrobusiness. Sim, coisas que eu vi também as pessoas, os especialistas falando, e até se a gente analisar, assim, eu não sou muito bom em decorar número, geralmente eu tendo a exagerar no número, ou a diminuir, dependendo da circunstância, mas se eu não me engano, o mercado brasileiro, né, como mercado produtor, corresponde a tipo 1,7 do mercado global, que não é nada, né? E aí, se a gente passa para o agro, acho que passa de 20%, então aí a gente já é né? Realmente, como você falou, já tem uma importância que é diferente, mas aí estamos falando realmente de commodities, né? E não Uhum. de produtos industrializados. Mas legal, bacana. Senhor É, Patrick. e indo nessa linha, falando de competitividade, o que falta então para a gente ser mais competitivo? É só uma questão de gestão? Será que é uma questão pura e simples de mentalidade? Ou o que falta além disso, na tua opinião? Eu acho que não, Patrick. Inclusive, nunca é uma coisa só, né? Eu acho que tem É, um efeito em cadeia, sabe? Eu acho que a parte de liderança, uma visão sistêmica, sim, né? É importante. Tem a parte cultural. Eu acho que a América Latina, ela confunde muito produtividade com velocidade, ela confunde ser ágil com ser imediatista. Então, muitas vezes as pessoas dizem, não, mas isso aqui é para ontem, né? é Você está verdade sendo isso aí. imediatista. Outro dia eu estava vendo uma matéria do chanceler da Finlândia falando sobre a economia, como que eles preparam os profissionais, né? E em média não, mas é um número assim que é assustador, né? Porque, veja, um profissional na Finlândia, ele vai para o mercado de trabalho com 30 anos.
né? Nós, no Brasil, vamos para o mercado de trabalho com 17, com 18, né? Então, mas eles estão errados? Poxa, a Finlândia é um paísinho de nada e que tem uma economia, uma renda per capita pelo menos 15 vezes maior do que o Brasil. Mas por quê? Porque eles são ágeis, eles não são imediatistas, eles não querem colocar uma pessoa despreparada no mercado, né? Hoje a Finlândia é um grande produtor de serviço, eu que venho do mercado do papel e celulose, sou um grande consumidor de serviços deles. Além disso, tem a falta de uma estratégia de digitalização, de tecnologia, que eu também acredito que não que vai fazer com que o Brasil não consiga competir, né? O Brasil investe em tecnologia muito por moda, né? Muito, não, agora eu tenho que fazer isso aqui, essa indústria 4.0, mas sem ver o principal, o valor, a essência. E eu acho que também uma visão sistêmica, né? Quando você pensa num negócio, muitas vezes você pensa no teu negócio, mas você esquece da cadeia de fornecedores, da cadeia de clientes, da infraestrutura, da questão cultural. Poxa, eu atendo alguns clientes que têm fábricas em 8 países diferentes. Então, você tem que pensar que cada lugar tem o seu DNA e tem a sua característica. Então, essa visão sistêmica do business também nos faz deixar de competir com os grandes players, Patrick. Interessante. Você já começou até a responder uma pergunta que eu já queria engatar logo em seguida, que é justamente sobre essa questão da digitalização da indústria brasileira. Então, como é que você vê isso? Assim, qual que é, no geral, assim, o estágio de digitalização, de transformação digital, que também é um outro termo bastante utilizado na indústria? Você percebe que ainda falta muita coisa? O que falta? Então, eu tenho a sorte de ver os cenários diferentes, né? Então, por exemplo, como vocês apresentaram no início, eu venho da indústria do papel e celulose, né? E essa indústria, junto com o ramo automotivo, que eu já trabalhei como consultor, mineradores e tal, elas já estão mais avançadas nisso, né? Elas já têm processos mais estruturados. Outro dia eu até estava pensando sobre isso. A cadeia de uma indústria de papel e celulose é mais longa, né? Você não toma uma decisão de um ano para outro, porque uma árvore leva 7, 8 anos para crescer, então você tem te favorece isso. E aí eles já estão mais, vamos chamar assim, eles estão num timing diferente, né? Agora, você tem indústrias de médio porte ou até de segmentos diferentes que não estão tão avançadas, usam mais o básico, né? Estão em fase de transição. E tem as indústrias Aí eu quero dividir. Existem indústrias de pequeno porte que estão dando passos digitais muito lentos, que estão naquele negócio que o operador apontava no papel o que acontecia na rotina, mas também tem indústrias grandes com gestores de pequeno porte, que eles não investem um centavo em tecnologia. Então, essas indústrias, elas estão fadadas ao fracasso. E eu estou vendo, né? Não tô contando histórias de livro, muitas aquisições, muitas compras, muitas falências, por conta disso. São grandes empresas que têm, me perdoe a palavra, mas muitas vezes eu sou ríspido para que as pessoas fiquem com isso na memória, mas tem dinossauros lá dentro tomando decisões baseadas naquilo que levou as empresas para o sucesso há 20 anos atrás. E essas decisões não são o que vai fazer a empresa se manter no sucesso ou até ganhar mais mercado. Esse é o grande paradigma. Eu tenho lido bastante sobre indústria 4.0, até porque vou fazer uma linha de pesquisa em transformação digital, e cada vez que eu leio o número, cada vez que eu pego uma pesquisa, eu fico espantado, né? E ainda mais se a gente comparar o nosso cenário aqui com o cenário de outras indústrias, por exemplo, até mesmo uma indústria chinesa. Eles estão bem na frente em alguns aspectos, né?
Mas falando ainda em indústria 4.0, até para quem está nos acompanhando aqui, quais são as tecnologias mais interessantes utilizadas na indústria hoje, que você já presenciou, que você já trabalhou, que você já viu, dentro desse conceito de indústria 4.0? Tá. Bom, eu acho que o mais básico que tem, o mais comum, e isso já tem há muito tempo, é máquina conectada por sensores, né? A IoT, né? A IoT. Então, isso é o mais comum, isso já existe há bastante tempo. Acima disso, depois você pode pensar que já é mais comum na indústria brasileira e na indústria da América Latina também, Big Data e Analytics, e principalmente na área de produtividade e qualidade. Mais qualidade. Então, por exemplo, já tem a captura de dados direto do equipamento e você não tem nenhuma interferência humana aqui. Aí, o segunda nível é você pega esses dados e tem uma base de dados onde você pode analisar e fazer um sistema decisório com base em dados e não em feeling. Outra coisa, você já também tem, por exemplo, uma máquina de papel já tem sistema neural, onde você já usa uma inteligência artificial, você começa a ensinar a máquina a tomar decisão. Então, eu vou dar um exemplo. Você tá rodando com papel, seja qual for o papel, pode ser papel higiênico, um papel craft, seja qual for, ele está com um perfil fora do parâmetro, que ele usou o Big Data, que eu falei para vocês anteriormente, e o próprio operador, o ser humano, ele diz assim, poxa, isso aqui está fora do parâmetro. Para eu ajustar isso, eu vou aumentar a vazão de uma determinada válvula. Ele aumentou para tanto. Na segunda vez, ele faz a mesma coisa. Na terceira vez, vem uma mensagem na tela dele e diz assim, viu, tá fora do padrão. Você quer que eu aumente a vazão da válvula? Então, o operador dá um sim. Na quarta vez, já nem tem mais interação do operador. Então, esse sistema neural já existe em máquinas de papel, em indústria química, mas é processo contínuo. Processo discreto é mais difícil. Isso é um ponto interessante. Cada vez que a gente pensa em indústria 4.0, ela não é que é difícil ou que é impossível, mas ela vai sempre estar mais adaptada ao processo contínuo do que a processos discretos. Processo discreto, você já entra com o conceito de robótica. Por exemplo, indústria de embalagens, na própria Tetra Pak, na IP, na Klabin, você está substituindo pessoas que estavam paletizando material e que isso gerava um problema ergonômico por um robô que vai montando o pallet e enviando para a logística, né? Além disso, o que eu não vejo que a indústria não está aproveitando é conceitos como realidade aumentada, por exemplo. Isso eu acho que seria um ganho enorme se utilizassem, né? Principalmente para essa nova geração de profissionais que está vindo aí. Esse é meu conceito aí de aprenderem a dominar o equipamento, evitar o acidente de trabalho, tem um monte de possibilidades realmente. A gente até falou estamos falando, na verdade, que nós fizemos uma trilogia sobre tecnologia aplicada à educação, e a gente falou também de realidade aumentada, do potencial que é subutilizado, né, dessa tecnologia. Né? Olete, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou comentar o nome do cliente, mas nós temos uma empresa que ela comprou óculos de realidade aumentada para todas as fábricas, e não são poucas. Pergunta quantas vezes eles usaram. Quantas? Nenhuma. É. Então, isso aí é quando eu falo para vocês que o gargalo não é grana, não é recurso, não é hardware, não é infraestrutura. É o quê? É alguém parar com uma visão, com uma cultura de tecnologia, com uma cultura de processos, né, de modelo de gestão e colocar em prática. O que faltava? Alguém conectar as coisas. Você pensa, tem recurso? Tem. O mais difícil, eles já têm. Essa informação que você deu até me deixa mais aliviado, porque até eu cito nesses programas que a gente fez, que a gente tentou fazer projetos com óculos, eu não sei se até você estava junto,
que a gente queria fazer projetos de treinamento em realidade aumentada com esses óculos, tá? E que a gente não conseguiu cliente, a gente não conseguiu investimento, enfim, de ninguém, e tá lá o projeto, assim, já projeto de mais de, acho que de uns 10 anos, mais ou menos, porque essa tecnologia já está aí, já não faz, já é razoavelmente antiga, né? Mas se os caras compram e não usam, né? Realmente falta essa questão de cultura, de visão mesmo, né? Eu acho que é doido isso, porque quando você pergunta a causa raiz, né? Eu trabalho com isso, achando causa raiz de tudo, poxa, mas por que ele não usa? Ah, porque ele não tem um modelo de gestão voltado à performance das pessoas, né? Mas por que isso? Ah, porque ele não está investindo tempo para isso. Mas por que ele não investe tempo para isso? Ah, porque isso não é prioridade. E por que não é prioridade? Porque ele é cobrado do resultado imediato. Olha Sim. só, então tudo cai em um fator cultural. Uhum. Boa. E você citou, por exemplo, um ótimo uso de IA tradicional, né, fazendo reconhecimento de padrão, de imagem. A IA tradicional é muito boa nisso aí. E você está vendo outras aplicações, por exemplo, a gente está falando muito, talvez até demais, de IA generativa, né? Sendo que a IA tradicional faz coisas muito mais interessantes até há bem mais tempo, né? Você está vendo alguma coisa legal funcionando dentro das indústrias com IA generativa ou ainda não? Então, esse é um ponto. Você sabe que agora eu vou jogar uma coisa na mesa. Eu tenho falado com alguns diretores e CEOs de empresa. Eles começaram a... Sabe quando dá aquele negócio assim, instalar, Marcelo? Talvez possa ser. Na minha opinião, Ed, eu já vou responder a tua pergunta, mas na minha opinião, as empresas terão ou devem ter, né? Mas o futuro eu vejo com profissionais focados em IA generativa. Vou te explicar o porquê. Agora te respondendo, eu já estou vendo isso dentro da indústria, mas eu estou vendo isso dentro da indústria não é por uma iniciativa da indústria. Não é, por exemplo, assim, nós temos uma empresa, nós somos por exemplo, os diretores, os proprietários, e nós definimos utilizar inteligência artificial generativa. Não. Quem está utilizando isso são os nossos funcionários, porque eles estão vendo oportunidades de utilizar. Então, por exemplo, eu vou dar 2 ou 3 exemplos para vocês. Outro dia eu estava em Zárate, fica numa cidade mais ou menos 80 quilômetros de Buenos Aires, e eu estava com um engenheiro de processo muito talentoso, né? Ele está em Zárate, mas ele é venezuelano, então você já imagina por que ele está em Zárate, né? Porque, então na Venezuela não tem oportunidade, então ele tá na Argentina, e ele estava mostrando, olha, Marcelo, eu tenho que fazer eu tenho aqui todos os critérios dos 8 pilares do TPE. O que é o papel? E isso literalmente é um livro de um cara que ganhou um prêmio Nobel, né? Então é um livro aí de, sei lá, 600 páginas. E tem várias coisas, várias atividades para produção, para manutenção, para área de logística e tudo mais. E aí ele disse, e eu tenho a descrição de carga do meu operador, que é a descrição de carga aqui dessa empresa. O que eu fiz, Marcelo? Eu criei um agente virtual, né, um agente de inteligência. Eu fiz ele estudar essas duas coisas. E depois eu disse assim, agora cruze a descrição de cargo com esse novo modelo de gestão. E ele me entregou uma descrição de cargo completamente adaptada ao que a gente precisa. Mas isso foi uma iniciativa isolada dele. Então, eu estou vendo que as empresas têm essas iniciativas. Outro dia, um menino, esse eu encontrei em Los Angeles, ele estava fazendo a inteligência artificial entender os principais motivos de quebra dos equipamentos para definir os melhores planos de manutenção baseado na reincidência. Mas isso ele estava fazendo. Então, são iniciativas individuais e que pode ter muita coisa boa e pode vir coisas que podem até causar problemas, né?
mas não por má fé das pessoas, porque elas não conhecem direito o impacto disso. Então, por isso que eu digo, eu vejo lá na frente uma área, não sei se uma área ou um profissional que deve alavancar esse uso de inteligência artificial generativa dentro das empresas. E aí ele vai fazer procedimentos operacionais, vai criar instruções de trabalho, material de treinamento, enfim, tudo isso aí. Vai colocar na estratégia, na governança. Isso. Eu acho que a melhor expressão é essa, colocar na governança do negócio. Uhum. Boa. E é necessário já fazer isso. Para adotar a coisa da forma correta e como deve ser usada, né? Inclusive, como que a gente pode fazer esse equilíbrio, então, do uso de novas tecnologias com capacitação da força de trabalho atual, que a gente sabe e a gente já viu que tem problemas aí, né, de gestão, tem todas essas questões, especialmente numa empresa tradicional. Como que a gente consegue equilibrar essas forças, então? Patrick, essa tua pergunta é boa, porque esse equilíbrio, eu também encontro uma outra coisa que é um choque de gerações, né? Então, é meio... A gente tem que ter o melhor das duas gerações, mas eu encontro mais ou menos o seguinte. As pessoas mais antigas, elas têm mais dificuldade e até restrições do uso desse tipo de tecnologia, né? É o medo, né? Não conhece? Só que são profissionais altamente qualificados, altamente engajados, altamente interessados. Aí você tem o paralelo disso, que são as pessoas que têm a facilidade do uso de tecnologia, tem a facilidade, tem essa motivação por inteligência artificial e por tudo isso. Só que tem um perfil, não comportamental, um perfil de trabalho que não é tão engajado, que não é tão determinado, que não está tão preocupado. Então, eu vejo que o maior desafio é esse, unir esses dois pontos positivos das duas gerações. Só que a forma que eu faria, primeiro, é mostrar para as pessoas que o uso desse tipo de tecnologia traz algum valor para elas. Porque eu também já vi muito uso de tecnologia e que o cara, o senhorzinho mais antigo que não gosta de usar, ele vira para mim e diz, mas colocaram isso aqui, Marcelo, isso aqui não ajuda em nada. E o pior, ele tem razão, só deixou a coisa mais bonita, mas não ajuda em nada, né? Ou o pior, né? Às vezes você tem um problema que é um problema de processo e você automatiza o caos. Então, é uma outra coisa. Né? Eu até estava falando para um gestor numa fábrica do México, eu falei, olha, antes você tinha um problema, agora você tem um problema caro, você conseguiu automatizar o caos. Aí eu acho que a gente também deve voltar não, direcionar o tipo de capacitação destes profissionais já com o uso de tecnologia. Então a gente está falando em tecnologia, mas na hora de capacitar as pessoas a gente usa um modelo tradicional, né? E eu acredito muito no gestão de mudança. Então, antes de você fazer a mudança da tecnologia, faça a mudança nas pessoas, porque senão elas não vão receber. Sabe? Então, eu acho que é uma visão meio de atleta, sabe? Eu estava vendo um artigo sobre o Michael Phelps, o nadador. Ele falava assim, cara, o meu treino começa quando eu saio de casa. Eu já começo a nadar, muito antes. Então, a coisa acontece antes na cabeça dele. Eu acho que com a tecnologia, eu acho que esse conflito, Patrick, entre empresas tradicionais e esse mundo, eu acho que é isso, é começar a fazer uma gestão de mudança para a tecnologia acontecer primeiro na cabeça da pessoa, a mudança, a proatividade para isso, para depois no ambiente. Muito bom, muito bom. Não sei porque eu lembrei agora
daquela teoria do antifrágil, que é do Nassim Taleb, né? E a gente pode aplicar isso, e tem que ser antifrágil em todos os sentidos, né? A gente tem que aprender a conviver com essas rupturas de geração, né? Porque é uma ruptura. Tem que aprender a extrair o melhor das experiências, tanto dos mais velhos quanto dos mais novos também, por que não? E é o que você falou, é um negócio meio que de atleta, né? Performance de atleta. Você vai incorporando aquele treinamento, vai treinando, começa a correr 1 quilômetro, 5, de repente você está correndo uma maratona, mas tem que fazer, né? A resistência, ela causa muito impactos negativos quando a coisa é muito resistente, né? Mas legal, eu acho que esse é o caminho mesmo para um bom equilíbrio, né? Para a gente conseguir equilibrar as coisas. E gostei muito desse conceito de automatizar o caos. Isso aí eu vou registrar esse termo, né? Aí. Quero fazer camiseta, caneca aqui, né? Imagina, automatizador de caos, né? Vai ser a minha futura profissão, inclusive, automatizador de caos. Adorei isso aí, cara. Muito bom. Coloca lá no LinkedIn. Automatizando o caos nas empresas. Aí. Exatamente, não, isso ficou genial, cara, automatizador de caos, tá? Não, perfeito. Mas você trabalha com melhoria contínua, né, justamente para evitar que algumas dessas coisas aconteçam. É um termo que é bastante utilizado em vários mercados, mas assim, a gente tem uma audiência que é composta por um número bastante interessante de jovens que estão entrando no mercado de trabalho ou entrando na universidade agora. Você poderia explicar para a gente justamente esse conceito de melhoria contínua, assim, de maneira assim, né? Você já foi professor também, só para as pessoas entenderem, né? Também uma das coisas que você faz, né? Ótimo. Eu falo brincando que quando eu sento no avião e alguém puxa assunto comigo e eu quero conversar, eu falo assim, eu sou consultor. Né? Agora, quando eu estou cansado e não quero conversar, eu digo, eu sou engenheiro. Porque é muito difícil explicar. Né? Porque quando minhas filhas perguntam, pai, o que você faz? Não pode ser dentista, né? Dentista, você fala assim, o dentista é dentista, todo mundo sabe o que é, né? Consultor de melhoria contínua. Bom, o conceito de melhoria contínua, ele é super difundido de formas complexas, né? E eu acho que é por isso que ele se tornou tão difícil de entender. Mas, basicamente, a melhoria contínua, ela se dá no fato de você olhar um processo, e ele pode ser um processo de uma indústria, pode ser um processo administrativo, pode ser qualquer tipo de processo. Com base nesse processo, você entende quais são os objetivos, os indicadores principais desse processo, desse negócio, e você identifica o porquê esses indicadores ou esses objetivos não atendem às metas ou até não entregam mais do que estão entregando atualmente. Com base nisso, você encontra os principais desperdícios, as principais perdas. E aí você define iniciativas de melhoria em cima desses problemas. Eu costumo dizer o seguinte, para a minha equipe de consultores, vocês precisam ser apaixonados por problema e não pelo método. Porque quando você é apaixonado por método, é a mesma coisa como, imagina, vocês vão lá no médico, ele mal te olha nos olhos e diz assim, não, tá aqui uma receita de um remédio. Porque ele é apaixonado por dar remédio, por dar método. Nós não, nós somos apaixonados por problemas. É dizer assim, não, peraí, deixa eu entender o processo. O que está acontecendo contigo? Deixa eu entender a causa raiz. Quando eu encontro o problema, aí sim eu defino qual é o método de melhoria contínua. E com base nisso, quando você melhora o resultado com base na solução de um problema, você padroniza, estandariza o processo. E aí isso você usa, para isso você mobiliza mudanças que pode ser no hardware, em máquinas, em equipamentos, mudanças nas pessoas, mudar o mindset,
deixá-las mais capacitadas. Mudança na forma de fazer, que aí é um pouquinho de você usar a pessoa, a máquina e trabalhar de uma forma diferente, né? E em alguns casos envolve até mudança de matéria-prima, insumos. Mas é isso, basicamente é isso. É melhorar um processo. Eu não gosto muito, Leti, de dizer assim, a melhoria contínua voltado ou ao Lean, ou ao TPM, ou a sopa de letrinha que for, né? Porque eu não sei qual é o problema, né? Com base no problema eu defino o método, e não ao contrário. Ótimo. Uhum. Inclusive, Marcelo, não sei se você já chegou a ler um livro do Uri Levine. Ele é o cara que foi o cofundador do Waze. E ele tem um livro que chama-se Apaixone-se pelo Problema e não pela Solução. Não, eu não li esse livro, não. É interessante. Então, recomendo que você coloque na sua lista de leitura. Imagino que você deva ler bastante, como nós aqui. Então, coloca na listinha aí. E fica a dica para quem está assistindo a gente. Esse livro é fantástico, é fácil de ler, é bem acessível, inclusive o valor dele. É um baita de um livro. Mas eu gostei. Gostou? Essa dica é boa, hein? Essa dica é boa. Ô Marcelo, quando eu comecei a te apresentar, eu vi lá na apresentação que você é especialista num negócio que chama TPM. E eu já sei que não é tensão pré-menstrual, obviamente, né? Então, explique-nos, o que é esse TPM? Inclusive, obrigado pela pergunta, Patrick, porque eu nunca entendi esse troço direito. Eu fingia, eu já participei de reuniões com o Marcelo que se falava em TPM, todo mundo falando em TPM, e eu nunca entendi direito esse negócio. Eu ficava meio quieto assim, então obrigado pela pergunta. Agora eu finalmente vou entender o que é TPM. Boa. TPM é um modelo de gestão. É um modelo que as empresas adotam para fazer a gestão da sua indústria. No começo, alguns anos atrás, a sigla TPM chamava Manutenção Produtiva Total, né? Uma sigla do inglês, Total Production Maintenance. Não. E agora ela está mudando, que é Gerenciamento Produtivo Total. Então eles trocaram o Maintenance por Management. Faz mais sentido. E é mais ou menos o seguinte, imagina que você hoje está na indústria, na tua empresa, seja qual for a tua empresa, pode ser uma empresa de desenvolvimento de software, né? Ou pode ser uma empresa de serviço, qualquer que seja. Você tem um problema. E aí você usa uma ferramenta para solucionar aquele problema. Você vai dizer assim, beleza, eu vou fazer uma análise de causa raiz disso aqui. Então, isso é uma ferramenta. E tem várias, né? Várias ferramentas. Bom, mas você começa a usar essas ferramentas e você diz assim, não, peraí, mas agora eu vou fazer com que a área de qualidade use um grupo de ferramentas e tenha um roteiro de trabalho. Então, você passa a ter um setor que trabalha com um método específico. E esse método específico, ele tem algumas rotinas e algumas ferramentas. Então, isso eu chamo de método. Então, você tem uma ferramenta e um método de trabalho. Agora, imagina que todos os setores, o setor de qualidade, o setor de produção, o setor de logística, o setor de manutenção, todos eles têm seus métodos de trabalho e cada um desses métodos, né, que está embaixo dos setores, tem várias ferramentas. Então, a soma dessas várias ferramentas, desses vários métodos, cada um no seu setor, é o TPM, que é composto por vários pilares. Então, quando você adota o TPM, significa que você vai dizer o seguinte, é a nova maneira de trabalho da manutenção, da área da qualidade, da área de educação e treinamento. É isso. Bacana. Muito legal. Agora entendi. Agora você pode dizer que você entende direito esse troço. Agora eu posso dizer que sim. Agora você pode dizer que entende TPM. Que você entende TPM. E do bom TPM, digamos assim. Mas, viu, Marcelo, sabe uma coisa que eu acho interessante? A gente sabe que você tem seus compromissos, mas a gente vai estender um pouquinho mais o papo aqui. A gente tem mais um tempinho aqui. Tem sim, não tem problema.
Então vamos lá. Eu vejo que no mercado tem muita gente que pegou determinados conceitos e começou a usar como jargão. Eu vou pegar aqui e vou fazer uma gestão de processos aqui. Eu não, eu vou implementar aqui melhoria contínua. Mais ou menos o que a gente falou, o que vocês falaram, o que você falou do ágil agora há pouco, que confunde agilidade com velocidade. E nem sempre a gente sabe que não é isso, né? Então, quando alguém fala, eu faço gestão de processos, eu faço melhoria contínua, você já deve ter visto caso assim. Essas empresas realmente vivem essa cultura no dia a dia, ou tem muita empresa, como o Leti fala, que faz um chablau, né? Ela fala que faz, mas na verdade, ela fala que faz, mas na verdade não faz, né? E qual que é a distância entre o discurso e a prática? Olha, eu vejo os dois exemplos, né? Eu vejo uma empresa que realmente faz, que adotou isso como modelo de gestão e é uma cultura, se tornou uma cultura. E tem empresa, ó, vamos dar um exemplo. Eu sei que o Let, ele entende bastante também do modelo ágil, né? Imagina que uma empresa um dia usa uma ferramenta, né? E ela fez um projeto. Significa que está na cultura da empresa? Não. Ela fez um, né? Agora, quando você fala o seguinte, Patrick, não, é uma premissa da empresa. Todos os projetos de determinada característica, nós utilizamos esse modelo. Não é negociável. Aí você pode dizer, isso está no DNA da empresa. Isso não é negociável. Sabe? A distância, tá? Eu costumo dizer, eu achei essa tua pergunta excelente, Patrick. Eu costumo dizer que a distância entre ter uma cultura de melhoria contínua, seja qual for o jargão que eles escolherem fazer, está no quanto a cultura é absorvida pelo aquele negócio. Porque é muito difícil, muita gente fala em a cultura de melhoria contínua, cultura disso, e eu uso uma frase quando eu vou fazer algum workshop inicial nas indústrias, e geralmente esse workshop é do nível de gerente até CEO, eu sempre falo a seguinte frase: uma cultura se forma com base naquilo que você tolera. Se você tolera que num determinado momento que ele tinha que usar uma determinada ferramenta ou método, ele não usa, você está criando uma cultura mais ou menos. Se você tolera que as pessoas, quando têm um acidente de trabalho, não façam uma análise crítica potente até encontrar a causa raiz do porquê você está machucando as pessoas, é o que você está aceitando. E tomadas as devidas proporções, você pode levar isso para um país, para um estado, para uma cidade, para dentro da tua casa. Se você tolera que teu filho fale de uma forma ríspida, com voz alta, com a avó dele ou com a mãe dele, você está tolerando uma personalidade complicadíssima dentro da tua casa e você está entregando para a sociedade uma pessoa ruim. Então, Patrick, a distância entre o discurso e a prática chama-se tolerância. O quanto os gestores toleram que vão usar um modelo de gestão antigo ou um modelo de gestão voltado à melhoria contínua. Ótimo, foi muito legal. É isso aí mesmo, é realmente perfeito, assim, é o que é o que as pessoas toleram, porque aí e a cultura se torna justamente isso, né? Essas coisas que as pessoas toleram é justamente isso que acaba tomando conta. Bom, muito bom. A tolerância acaba virando hábito, né? É? A gente tem que tomar cuidado com o hábito que a gente está formando ali, né? Sim. Então, é por isso que é importante essa questão da tolerância, realmente. E acho, complementando a pergunta que o Patrick fez, e acho que eu li isso num texto que você escreveu, Marcelo, acho que no LinkedIn, se não me falha a memória, tá? Que você falou algo como
que a estratégia se constrói na operação, ou alguma coisa assim. Não sei se foi você que escreveu. A estratégia, na verdade, ela se consome na operação, né? Porque você tem uma estratégia bem desenhada, todo mundo sai abraçado, vamos lá. Chega na operação, eles desenharam isso para uma outra empresa, porque na minha não é assim, né? Pois é, era isso que eu queria saber, né? Inclusive, ainda falando dessa relação do discurso com a prática, o quanto você vê, por exemplo, assim, daqueles planejamentos estratégicos que chegam lá no chão de fábrica, aquilo completamente diferente, ou um planejamento estratégico, né, um negócio que vem top-down, assim, e que chega lá embaixo e como os caras falam, não, isso aqui não é pra gente, né? Porque tem todo, inclusive, né, você vai estudar, né, planejamento estratégico, tem toda aquela questão de começar, né, com, que eu acho exagerada, assim, com passos, não sei o que, visão, missão e blá, 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 daí o cara escreve, e os caras lá no chão de fábrica parece que estão vivendo num outro mundo, né? Então, como que acontece isso? Você consegue perceber empresas alinhando isso melhor ou ainda é muito difícil que esse planejamento estratégico chegue e funcione lá no chão de fábrica também? Consigo. Tem duas empresas, eu até vou citar o nome, porque falar bem, né? Então tem duas empresas, a Softs e a CMPC, que são do mesmo grupo, né? Mas são empresas independentes. Elas fazem isso muito bem. Então é muito legal porque você tem uma estratégia que foi desenhada lá pelo CEO, você tem valores que foram desenhados, e a gente está falando de empresas gigantescas. Não é uma empresa que está num lugar só, eles estão em diversos países, né? E você vê líderes a cada dia, a cada turno, em todos os setores, falando, olha, dentro da tua rotina, no teu dia a dia, nos teus processos, você impacta nisso aqui da estratégia. Ou você pode colaborar com esse ponto aqui, ó. Ah, mas tem 10 pontos de estratégia. Beleza, mas é que na tua rotina, com a tua função, você tem influências nesses 2 ou 3. E isso é muito potente, porque fala para as funções, independente se é um técnico de manutenção, se é um operador, se é um analista, se é um controle de qualidade, ele se conecta muito com o valor da empresa. Ele vai dizer, é nessa parte aqui que eu faço parte. Ó. Entende a importância dele, né? Então, eu admiro muito a forma com que eles fazem, que eles são exemplos. Outra coisa, de exemplo de assim, não, o TPM para a gente é um modelo que nós estamos adotando, sabe? Então, eles tomam decisões e mudam os processos com base naquilo que eles entendem que é o método correto. E também tem o oposto, né, Leti? Tem o cara que não faz, né? Mas o não faz consciente até não é o maior problema. O problema é quando a pessoa acha que faz, né? É o ignorante inconsciente, né? Quando ele é ignorante consciente, você ainda consegue ajudar, né? Mas, e aí você pensa, pô, Marcelo, mas o que você faz, né? Como consultor, às vezes, para ajudar? Em alguns casos, você tem que fazer a pessoa sofrer, né? Ela tem que sentir a falha. Tem uma frase que eu digo, o pior momento para você falar para um alcoólatra parar de beber é quando ele está bêbado. Aquele é o momento do ápice dele, né? Então ele vai te ouvir aqui e sair do outro lado, né? Então, beleza, deixa ele beber e quando vir a ressaca, aí é o momento de você conversar com ele. Então tem alguns casos que eu espero essa ressaca. Eu espero, eu digo, tá vendo? Essa tua dor de cabeça? Isso aqui... E aí eu começo a explicar como que é a saída dessa situação. Bacana. Literalmente é aprender apanhando, né? É isso? Boa, boa. Mas falando em cases e casos, você lembra agora algum case que você tenha participado, ou algum caso, aí depende da sua escolha, que envolva a melhoria contínua e TPM? Pode ser que tenha dado certo ou não, tá? Mas eu queria que você contasse alguma experiência, rapidinho,
para a gente aqui. Tem, tem esse. Eu tenho um caso bem interessante aqui, da própria Softs. Nós estamos na Softs em 4 países, no Brasil, na Argentina, no Chile e no Equador. São os países que nós atendemos. E quando nós entramos nesse cliente, eles tinham um modelo bem implementado, com algumas oportunidades de melhoria, mas basicamente eles estavam indo bem, eles têm muita determinação, disciplina, têm uma cultura bem interessante, só que não estava conectado com a estratégia, que era aquilo que o Let falou. E quando eu cheguei lá, eu vi essa oportunidade. Eu disse, poxa, eu tenho um baita de um motor aqui funcionando, e aqui eu preciso conectar isso, porque aqui eu tenho as necessidades. Não tinha piloto para pilotar esse motor aí. E aí o meu trabalho foi dizer o seguinte, gente, olha o que vocês estão fazendo aqui, ó. Isso aqui está muito bom. Eu nem vou mexer nisso, tá? Vocês nem precisam da minha ajuda. Mas e se a gente pensasse desta forma? E eu fiz com que eles enxergassem como a melhoria contínua podia impactar nos resultados mais estratégicos do negócio. E eu fiz isso mostrando para eles que muitas vezes, na mesa redonda onde estavam sentados os diretores, eles falavam de outros assuntos que não era o foco da área de melhoria contínua. E eles estavam focando em outros lugares, né? Só que eles perceberam isso muito rápido. A equipe deles é muito boa e muito aberta à mudança. Quando eles perceberam isso, eles enxergaram o valor e mudaram a rota rapidamente. Que bacana. Então, esse case, para mim, foi super importante. Além desse, tem outros, né? Esse talvez seja o mais recente. Mas teve um outro também que foi de transformação cultural, que chegou num determinado momento que nós desenvolvemos tanto a cultura, a filosofia de melhoria contínua, que a própria equipe da área ela repelia as pessoas que não tinham essa cultura que eles queriam, que eles tinham. Então não precisava nem o gestor dar feedback, nem o gestor selecionar ou expurgar uma pessoa. O próprio time dizia, não, esse aqui não tem o perfil que a gente quer. Então, foi uma decisão, se tornou uma célula de produção com decisões horizontais. Então, esse é um outro case. Né? E para dar um número para vocês, hoje, os nossos clientes, né, eles têm um retorno de 1 para 10. Então, o investimento nos projetos de consultoria, né, o resultado que nós damos é pelo menos 1 para 10. Então, para cada real investido, você tem 10 de retorno ou mais. Eu quero investimento desse para mim. Cada um. Bom, vamos investir aí no Marcelo, né? Porque o negócio aí é... Cara, e pelo outro lado, assim, quando as coisas dão errado, né? Você já também deve ter visto coisas dando errado, né? Quais as principais causas, né? O cara não entende o método... Existe falha de comunicação entre direção e o pessoal, né, de outros níveis? Quando dá errado, por que dá errado, geralmente? Boa. São 3 fatores. Esses 3 são os principais. Né? O primeiro é que a liderança não compra a ideia. Não adota. Muitas vezes não é nem culpa da liderança, é porque não teve uma estratégia de mudança. Então eu não adoto porque não fui envolvido, eu não adoto porque eu não participei na construção, eu não adoto porque eu tenho medo que isso vai impactar para mim. Esse é um ponto. Segundo ponto, resultado de curto prazo. As pessoas, beleza, adotamos tudo isso, esse modelo, amanhã já vai ter resultado? Não. Tem uma imagem que fala, que eu acho muito legal, que é a foto de uma pessoa, né? A pessoa está só de bermuda, com um corpo que não é nada atlético.
E aí, no outro lado, tem a mesma pessoa, só de bermuda, com o corpo que continua não sendo atlético. A diferença é que numa foto ela está de óculos e a outra está sem óculos. E embaixo está escrito assim, ó, depois de um mês de academia. Né? Então significa, eu sempre mostro essa foto porque eu digo para os gestores, depois de um mês, sabe o que vai acontecer na tua fábrica? Nada. Nada. Porque não é de curto prazo. Né? Não é de curto prazo. Tem um livro do Tashi Ono que foi um dos diretores presidentes depois da Toyota, e ele fala com um americano, ele diz assim, o americano fala para ele, poxa, eu achei impressionante o que vocês estão fazendo na Toyota, eu quero levar para os Estados Unidos, eu vou levar para a fábrica da GM. E aí ele fala, não, ótimo, né? O japonês gosta muito de compartilhar modelo de gestão, eles não compartilham tecnologia, mas modelo de gestão eles compartilham, né? Ele é ótimo, eu acho que você deve levar. Ele, então, quantos anos você acha que leva para a gente chegar aqui? Ele falou, 8 anos. Ele, não, mas e se eu colocar mais recurso? Ele falou, 8 anos. E se eu colocar mais gente? 8 anos. Não, mas veja, eu vou colocar mais gente, mais recurso, mas eu vou te dar a tecnologia, o que você precisa? Ele, entendi, eu preciso de 8 anos. Então, o que eu vejo que esse imediatismo é um fator de fracasso, o não envolvimento da liderança, e aí eles não adotam, e o terceiro, Led, é constância de propósito. Porque, às vezes, as empresas não são tolerantes a erros. Então, muitas vezes você chega, você vai implementar, sei lá, o teu software. Não dá certo no primeiro. Mas tem uma curva de aprendizado. Eles, não deu certo, sabe o que é mais fácil? Tira esse e coloca outro. É mais fácil trocar. Né? Então, deixa isso aqui, vamos voltar lá para o Excel. Exatamente. Sabe? É o fator da pessoa que quer emagrecer. Já treinei tanto, não estou emagrecendo? Desiste. Então, ou coloca uma coisa que é a moda, né? Não, mas agora a moda não é mais TPM. É mais bonito falar que você tem Green Belt. Vamos colocar 6 Sigma. Aí você está fazendo um puta de um projeto de estatística para mudar isso aqui de um lado para o outro. Né? Então, é o que é moda. Então, a constância de propósito é muito importante. Eu acho que essas 3 coisas. A adoção da liderança, a constância de propósito e o fato da pessoa não ser imediatista. É o fator humano, né? O fator humano ele é o fator para o sucesso ou para o fracasso de qualquer coisa, né? E aí tem humano que é mais ansioso, mais paciente, menos ansioso, né? E você já falou um pouquinho sobre isso, sobre a importância da liderança nesses processos, né? Então, viu, Giovanni? Eu vou pular aqui o roteiro, tá? Eu vou perguntar assim: o quanto é difícil formar um líder? Quais são as competências exigidas para uma liderança principal? Estamos falando de indústria aqui, né? Então, para uma liderança na indústria. Eu vou falar 3 grupos de competência. A primeira delas é competências voltadas a pessoas, né? A pessoas do tipo, a você ter habilidade de comunicação, habilidade de construir relações convergentes, habilidade de escuta ativa, habilidade de formar novos líderes. Então, é o que eu diria de soft skills. Então, a pessoa, o líder realmente gosta de pessoas, porque se ele não gosta de pessoas, quando eu falo gosta de pessoas, gosta de gerir pessoas. Porque eu conheço líderes que, aliás, ótimos profissionais que gostam de pessoas, mas não gostam de gerir pessoas, não é a praia deles. Mas são excelentes profissionais, seguem uma carreira Y como especialista. Bom, então esse é um grupo de conhecimento. O segundo grupo de conhecimento que eu vejo, Patrick, é o conhecimento de método de gestão.
método de gestão. Então, imagina que você você está numa empresa, numa fábrica de software, e que você gosta de tudo isso que eu falei de liderar pessoas, mas você se motiva por métodos de gestão, você gosta de método ágil, você entende o que é um planejamento estratégico, você entende o que é fazer uma análise financeira. Então, dentro do teu segmento de atuação, você busca métodos para gerir o teu negócio que não tem nada a ver com gestão de pessoas, é estratégia. Então, isso é o segundo grupo. E o terceiro grupo, que está sendo um pouco negligenciado em algumas empresas, é o conhecimento técnico mesmo. O conhecimento técnico daquela área. Porque às vezes a pessoa diz assim, não, ele tem excelentes soft skills. Ele tem baita conhecimento de método, só que ele não conhece do processo, ele não conhece do produto, ele não tem a técnica. Aí ele vai falar com alguém que é extremamente técnico e barra justamente nesse tema. Então são essas três coisas, Patrick. E aí depende, né? Se o cara for um CEO, ele até tem um conhecimento técnico, né? Como diria o CEO da Unilever, né? Ele diz assim, pô, minha avó fazia sorvete há muito tempo, muito mais tempo que a Unilever, né? Falou uma brincadeira, mas é isso. Para a posição dele, ele tem que entender basicamente as questões técnicas, mas as questões de método, ou seja, estratégia de negócio e soft skills, gestão de pessoas, ele tem que ser altamente qualificado. São essas três, basicamente isso. Então vamos repetir aqui, ó. Vamos repetir. Comportamental, comportamental, técnico, hard skill, e metodológico, de métodos, né? Certo? Isso. É um Isso tripézinho mesmo aí para formar um bom líder. Olha que dica bacana, hein, galera? Olha o tripé aí, como você está trabalhando cada um deles, ou você que já é líder, como que você faz, né, para desenvolver, às vezes, ali alguma dessas competências aí que seja necessário você evoluir, né? Muito bacana isso daí, bem legal. Bacana. Marcelo, e para finalizar, né, já que a gente está estourando, a gente sabe que você tem compromisso daqui a pouco, então, como uma última pergunta, que é complementar a essa, né, você que já foi professor, continua sendo, porque você, né, organiza treinamento, capacitação, por aí vai, então você não deixou de ser professor. Que conselho você daria, né, para alguém que está entrando na universidade agora, assim, né, e que quer seguir carreira na indústria? Ótimo. Eu gostei dessa pergunta também, viu? O conselho que eu daria é... Eu vou falar do que eu vejo que deu certo para mim, Net, e que eu vejo que deu certo para as pessoas que eu conheci que se destacam na indústria. Estudem com profundidade para dominar o assunto e não estudem para passar. É meio trivial, é meio lógico, é meio feijão com arroz, mas eu costumo dizer que o básico dá muito dinheiro, né? Então, vocês, no ramo de vocês, né? É só a gente perceber o quanto profissional, quanto aluno, quanto pessoas do nosso network são superficiais, né? O quanto os alunos, o quanto os profissionais entregam o básico, né? O mundo dá tantas voltas, né, Leti? Senão, cara, você conhece um pouco da minha trajetória, senão não tem ideia do quanto de gente que foi meu colega de aula que veio me pedir emprego. E eu digo, cara, mas eu lembro de você na faculdade, viu? Você entregava só o básico. Você fazia só o meia boca. Você nunca se destacou. Então, eu acho que os alunos, eles de verdade, eles não precisam ser melhor do que os outros, lutar contra os outros. Eles têm que ganhar de si mesmo. Eu acho que é isso. É isso. O que eu sempre tentei fazer foi isso. Poxa, eu estou dando o meu melhor, né? Eu estou deixando o meu legado, eu estou fazendo as coisas de uma forma que vai impressionar alguém, é isso. Ótimo.
Muito bom, muito bom. Muito bom. Se a gente vai fazer um corte, né, e daí a gente vai disparar para todos os alunos das universidades, não só da nossa universidade, de todas as outras, assim, que esse é um negócio que todo mundo, todo estudante precisa escutar isso aí. Esse corte vai para o TikTok. Vai que é onde está o público que precisa ouvir isso daí. Não. Você sabe que outro dia eu estava falando com uma moça, ela perguntou assim, Marcelo, falou um pouquinho da vida dela e disse assim, o que mais que eu posso fazer? Eu disse para ela, é aí que está o problema. A arte da produtividade não é o que você vai fazer, é o que você vai deixar de fazer. Então você só não produz mais porque você está fazendo coisa que não te leva para lugar nenhum. A hora que você deixar de fazer muitas coisas que você está fazendo hoje, vão sobrar poucas coisas. E essas poucas coisas você vai fazer muito bem feito. Né? Então, às vezes, as pessoas elas querem, às vezes, uma fórmula mágica, né? Mas, às vezes, o que ela tem que fazer é deixar de ficar muito tempo nos feeds das redes sociais, às vezes é ficar menos tempo no Netflix, às vezes é ficar menos tempo de conversa à toa, né? Se você perguntar, poxa, qual foi o último livro que você leu no mês, né? As pessoas deixaram de ler, né? Uma coisa tão barata. O Patrick falou assim, ô Marcela, eu vou te indicar esse livro que tem uma frase muito parecida com essa e é bem acessível. Eu comecei a pensar exatamente nisso. Cara, se tem uma coisa que hoje em dia é muito barata, é livro. E mais, é quase de graça. Em algumas situações, é de graça. Vai na biblioteca. Tem biblioteca ainda. A biblioteca ainda existe. Né? Vou deixar claro isso. Assim. É um prédio que tem livros que você pode pegar por um determinado período, para quem não sabe o que é uma biblioteca, e o livro é de graça. Né? É isso. Muito bom. Ótimo. Excelente. Marcelo, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui conosco. Foi uma grande aula, na verdade, que a gente teve, né, Giovanni? Acho que é um episódio aula. Tem muita coisa bacana que a gente falou aqui. E foi muito bom receber você, viu? Foi um prazer mesmo. Eu que agradeço. Eu quero agradecer também vocês pela oportunidade. Foi muito bom dividir um pouquinho dessa jornada. E, em especial, eu quero agradecer o Leti, porque parte da minha carreira foi formada por ele e pelos vários outros professores bons que eu tive. Eu estou onde eu estou e eu reconheço por conta dos ótimos professores que me cobraram. Isso foi importante, os professores que me cobraram. Então, isso... Obrigado. Eu não precisei te cobrar muito, porque você já sabia bastante, então não... Cara, muito obrigado mesmo, assim, foi muito bom, tá? Ótima conversa. Isso aqui nós vamos encher o TikTok de corte disso daí, porque tem muita coisa importante aí que o pessoal precisa saber, assim, até para vir para cá e escutar tudo que você falou aí, né? Então, quando eu disse que você era um dos caras que mais entendia da indústria brasileira e latino-americana, eu não estava mentindo. Cara, muitíssimo obrigado mesmo, foi muito bacana e já fica convidado para uma próxima, porque a gente vai querer saber mais coisas aí, tá bom? Com todo prazer, com todo prazer. Então tá, um abração, obrigado. E pessoal pode falar, Leti, vai lá. Pessoal, também obrigado pela audiência, né, que devagar estamos crescendo, né, então obrigado, né, por aquelas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, comentando, compartilhando, a gente agradece muitíssimo. É isso, aquele recadinho final, não esqueçam de nos seguir, gostou desse vídeo, já deixe sua curtida, comente o que você achou também, o que você entendeu, é muito bacana, e se tiver dúvidas também, e nos acompanhe no Insta, lá no InPodcast Oficial. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todos e até o próximo episódio do InPodcast.